O funcho é uma planta, né, que dentro da sabedoria popular ou dentro do conhecimento comum do povo, do senso comum, né, é uma planta bastante utilizada para conter os gases das crianças, dos bebês. Né, é um chazinho, normalmente se faz chazinhos com funcho, né, para aliviar as cólicas intestinais das crianças. E também tem né, esse objetivo de fazer esse cuidado, né, esse tratamento com os processos digestivos. Bom, além disso, o funcho também é conhecido como uma planta que favorece o aumento da produção do leite materno, né, nas mulheres que estão amamentando. Bom, se a gente parte dessas duas vantagens ou atributos da planta, né, a gente vai entrar dentro de uma perspectiva da nutrição, da alimentação, né? Quando a gente pensa nos processos digestivos, a gente está pensando no processo de nutrição, de alimentação. Ao mesmo tempo que a amamentação também é um dos meios através dos quais um ser humano, né, enquanto bebê, enquanto recém-nascido, ele recebe, né, da mãe essa fonte de alimentação. Bom, e aí se a gente pensa que, por exemplo, no segundo caso, né, na perspectiva de alguns bebês que no momento do nascimento sofrem ou se veem impedidos, né, do acesso a esse alimento no seio da mãe, por qualquer razão, né, ou por digamos, um movimento, né, de interrupção do amor, né, que seria, né, o mais natural possível, seria no momento em que o bebê nasce, que ele seja levado ao seio, até o seio da mãe. Isso quando a gente pensa no processo de parto cesariana, né, porque em geral, quando a criança nasce de parto normal, o movimento natural do corpo faz com que a mãe, ao receber aquele filho, né, nos braços, saindo do seu próprio corpo, o leve, né, quase que automaticamente, naturalmente, instintivamente, até a fonte provedora do alimento, né. Seja ele o alimento numa perspectiva muito mais ampla do que só alimentação nutricional física, né, mas uma nutrição afetiva, uma nutrição emocional, né, da criança que passou ali 9 meses no mínimo, ou 10 meses no máximo, né, enfim, isso depende de quanto dura a gestação desse ser, né, mas durante todos esses meses, né, se encontra conectado indelevelmente a mãe, né, no momento em que nasce e existe essa ruptura, né, essa dor, essa desconexão, né, esse primeiro movimento de separação, que é o próprio gesto do corte do cordão umbilical, né, quando a criança vai até o seio, de algum modo é uma maneira de se religar, né. E aí, se a gente pensa que esse movimento, muitas crianças são impedidas, né, seja porque a mãe vivenciou um processo de adoecimento, ou teve uma hemorragia no parto, ou se viu impedida, né, de ter essa relação mais próxima com o filho nesse momento tão importante de reconexão, de religação, ou por uma violência obstétrica, ou descumprimento de um plano de parto que impediu que a criança, por exemplo, fosse levada até o seio materno. Nesse momento a gente vê aí o que a gente chama dentro do pensamento sistêmico, que é o movimento de interrupção do amor. E que isso tem a ver com o funcho, né? E é engraçado, né, pensar que o funcho realmente é
é uma planta que cujo campo vibracional está relacionado com a capacidade que ela provê, né, que essa planta provê de uma nutrição, né, de uma nutrição de si mesmo, de acesso ao verdadeiro amor espiritual. E aí se a gente pensa, né, que nesses movimentos do amor, uma determinada dinâmica de amor, como essa que eu, né, sobre a qual eu falei agora, ela se encontra, ela se vê diante de uma situação que a cerceia, que a fragmenta, que a impede, que a bloqueia, naturalmente o ser humano envolvido nessa dinâmica, ele vai ter a nutrição comprometida, né? E aí não só a nutrição em termos, né, objetivos, né, que é não acessar o seio para se alimentar, mas não acessar a fonte da nutrição que é representada pela figura da mãe, a figura materna. E aí, o que vai acontecer é que nesses movimentos de impedimento de acesso a esse amor materno, é muito provável que existam dinâmicas, né, ao longo da vida da pessoa, dinâmicas de autorrejeição, de autopunição, né, de uma sensação de desconexão profunda, de uma sensação de insegurança, de ausência de autoconfiança, né, de si mesmo, né, autoconfiança. E aí, se a gente pensa, né, que o funcho é uma planta que colabora, né, para o favorecimento, a potencialização da produção do leite na mãe, e ao mesmo tempo ele favorece esses processos digestivos, como dito no início, né, o campo vibracional dessa planta está relacionado aos aspectos nutritivos e nutritivos no sentido mais amplo da palavra, né? Nutritivos inclusive pensando no próprio acesso ao amor da mãe. Em outros termos, o que eu quero, tentando aqui um pouco aproximar uma questão da outra, é que, em geral, as questões de sobrepeso, excesso de peso, ou mesmo os processos de pessoas que vivem processo de anorexia, né, de uma relação conturbada, difícil, complexa, né, turbulenta em relação ao processo de nutrição, de autonutrição, o funcho é uma planta cujo campo vibracional, né, e material, ele traz elementos de uma reaproximação com esse movimento amoroso em relação à própria alimentação, né? Há uma relação menos conturbada, mais amorosa, mais harmoniosa em relação ao processo de alimentação. E aí vocês podem estar se perguntando, né? Existiria alguma relação, então, do sobrepeso com esses processos de ruptura do amor, né? De interrupção do amor? Sim, né? Especialmente em relação à mãe. E aí, e aí é interessante pensar, né, em uma das obras de consulta que eu estou usando aqui hoje para falar com vocês, nos é dito que na Grécia Antiga, né, o funcho era usado como símbolo de êxito e representava força. Os atletas gregos, inclusive, eles faziam uso de infusão do funcho para obter maior resistência, valor e prevenir o aumento de peso. Olha que interessante, né? Então, o que o funcho vai trazer, né? Se inserido, né? O óleo essencial de funcho, no caso, né? Ele vai colaborar para dissolver, então, esse sobrepeso, porque aí o que é, né, o sobrepeso? É a gordura armazenada, né? E essa gordura é armazenada justamente porque a força interior da pessoa é minada, e aí, como ela é minada, a gordura ela é um substitutivo, né, para essa força interna que foi minada e vazada por canais que se deram nesses processos de interrupção do amor, né, que fazem com que a pessoa se sinta
desconectada, abandonada, preterida, realmente com a alma partida, né? E aí o acúmulo da gordura seria uma tentativa de segurar algo, né? Digamos, de se apoiar em algo. A gordura como uma forma até de autoproteção, né? Muito se fala isso, né? Que a gordura é uma tentativa do corpo de se autoproteger, né? Inclusive de se blindar. Blindar, inclusive, pensando aqui um pouco, né? Se blindar, inclusive, de outras dinâmicas de sofrimento, né? De interrupções, né? Do fluxo natural do amor. Então, usar o funcho nesse sentido, ele colabora para que esses sentimentos de autorrejeição e autopunição possam, muitas vezes associados a esses processos de interrupção e ruptura do amor, eles sejam trabalhados adequadamente. Porque, em geral, os sentimentos relacionados a essa dinâmica são, claro, crenças inconscientes, estão sustentados por uma sensação de insegurança, de menos-valia e desconexão com essa força interior. Nesse caso, então, a ingestão exacerbada de alimentos, né, funcionaria como um modo de evitar lidar com esses sentimentos de autorrejeição. E aí o que o funcho faz, e é legal pensar, né, que sempre quando quase sempre as pessoas com as quais eu conversei, né, e que trouxeram o funcho como um cheiro da infância, né, como um aroma da infância, sempre se lembra, né, dos chazinhos na casa da avó, né. E aí tô falando isso porque o funcho realmente, né, ele faz com que nos voltemos para a nossa criança interior. Essa criança que foi abandonada, né, que foi impedida de vivenciar naturalmente essa conexão com o amor, né, especialmente o amor materno. E aí, acolhendo essa criança é um modo de curar, né, essas interrupções na ordem do amor, né, no fluxo do amor. Eu vou citar uma frase de uma outra obra consultada que diz o seguinte: então, inalar o óleo de funcho durante a meditação provoca tomadas de consciência sobre a nossa verdadeira autoimagem, né, o que nos possibilita redistribuir nosso peso corporal e evitar recaídas relacionadas aos processos de alimentação e nutrição. O funcho, nesse sentido, ele colabora com o fortalecimento da nossa autoestima, com a ressignificação de memórias de vidas passadas vinculadas à fome, né, ou à imagem do peso como um troféu, né. Em muitas culturas o peso, né, o excesso de peso era um valor, né, era uma característica que distinguia pessoas mais nobres do que outras, né. Então, a utilização, né, desse óleo essencial faz com que essas memórias, né, de outras vidas, de outros processos encarnatórios, digamos assim, eles possam ser dissolvidos ou trabalhados, né. E a dinâmica da fome, né, é uma dinâmica bastante comum, né, em todas as culturas, não só porque muitas culturas, né, nós já vivenciamos guerras, conflitos, processos colonizatórios, né, processos de escravidão, né, de submissão de um ser humano, né, em processos de trabalho forçado. Então, pensar que a dinâmica da fome realmente faz parte da dinâmica de qualquer povo, né, é pensar que muitas vezes um possível processo de excesso de peso que alguém possa estar vivenciando, possa ser de algum modo uma compensação, né,
sistêmica, né, de algum membro da família que em algum momento se voltou para um membro do próprio grupo familiar, do sistema familiar, algum membro que tenha sofrido, né, essa fome tremenda, né, essa fome, essa dor da fome, e de algum modo, por amor cego, se compadece dessa figura, incluindo ela novamente no sistema. Então, em geral, quando a gente acredita, né, que, sei lá, algumas pessoas que passam por processos complexos, dolorosos e longos, de tentativa de perder peso, né, de fazer dietas e para conseguir reduzir o peso ou mesmo engordar, né, ganhar peso, pensar que nas dinâmicas, né, de alimentação e nutrição estão envolvidas questões que vão para além de questões objetivas, né, enfim, puramente físicas, mas questões sistêmicas e questões vibracionais, pode colaborar para que a gente consiga olhar para os nossos processos em relação a se alimentar bem, se alimentar mal, ter dificuldade em relação ao processo de autonutrição e olhar para isso com mais compaixão por nós mesmos, né? Como que eu podia dar um exemplo, né, para vocês, para que isso fique mais claro? Por exemplo, se a gente pensar em uma pessoa uma mulher que esteja tentando, por exemplo, engravidar e não consegue, por exemplo, né? Ela não consegue engravidar e nesse processo de ansiedade por engravidar, ela ingere alimentos em excesso, né? Mais do que ela tem vontade de ingerir, né? Ela tem consciência, né? Uma consciência cognitiva de que ela não precisa daquele alimento, né? Daquele alimento para mais, mas ela não consegue dizer não para aquele alimento que é colocado goela abaixo, né? O que teria, o que haveria por trás dessa dinâmica, né? Talvez uma dinâmica de interrupção do amor dentro do sistema familiar dessa pessoa, né? Como nos exemplos dados anteriormente, né? Poderiam ser muitas coisas, e aqui não é o caso de dar uma resposta, né? Mas simplesmente abrir para essa possibilidade de olhar realmente para essas dinâmicas, né? Da nutrição e da alimentação, né? Que podem estar podem ser vistas tanto sob a perspectiva da alimentação de um bebê, a amamentação, por exemplo, quanto da perspectiva da própria nutrição, da minha alimentação enquanto ser humano. Eu mesma poderia relatar para vocês que nesse momento eu estou fazendo uso do funcho, né? Não para corrigir algum processo de nutrição minha, né? Mas justamente porque eu percebi, né, há pouco tempo, eu me dei conta, eu consegui ver melhor que o nosso filho, ele vivenciou, né, o nosso filho já vai fazer 5 meses daqui a uns dias, ele sofreu uma dinâmica de interrupção do amor ao ser retirado do meu ventre e não ser levado até o meu seio, né? E ele passou os primeiros dias de vida dele, ele perdeu muito peso, ele ficou muitas horas sem se alimentar e nesses 5 meses de vida ele tem passado por processos extremos, né, em relação à alimentação. Não que ele não queira comer, ao contrário, né? Mas porque o processo de amamentação não foi simples para mim, como se existisse toda uma dinâmica que de algum modo dificultasse o acesso dessa criança, desse filho ao seio, né? A fonte de amor, do amor materno, e só depois que realmente eu vi isso que eu consegui perceber que era necessário então focar absolutamente na solução dessa questão e começar a retirar em torno de mim
todas as dificuldades e tudo aquilo que de algum modo mascarava, né, essa dinâmica como uma questão natural. Ah, você não tem leite, ou o bico do seu peito é curto, mas não se preocupe com isso, existem outras formas de se alimentar e não somente alimentar no seio, né? Comentários que, em geral, a gente acaba aceitando, mas no fundo, se você pensar um pouquinho, né, nada substitui essa dinâmica de ir até o seio materno, né? Nada substitui esse movimento em ir até o seio da mãe e se nutrir energeticamente, sistemicamente, eu diria até, né, desse amor de mãe. E eu não sei quais as consequências, né, objetivas que esses primeiros meses de toda essa dificuldade que ele teve, né, de se nutrir do meu leite, né, que eu tenho, né, para oferecer, mas que não foi oferecido por N razões, né, eu não sei objetivamente o que vai acontecer com ele no futuro. O fato é que, diante dessa dinâmica, né, eu vi melhor essa dinâmica, eu consegui, então, ter consciência dela e tomar atitudes que pudessem, de algum modo, apaziguar essa primeira dor, né, essas dores iniciais. E aí, obviamente, que eu tô tomando funcho, né? Num primeiro momento, eu tava comecei a tomar para potencializar a produção do leite materno, mas depois que eu comecei a aprofundar no estudo do campo vibracional dessa planta, eu percebi que não era só aumentar, né, quantitativamente a quantidade da produção do leite materno, mas que dizia respeito a uma dinâmica muito mais complexa e muito mais ampla de capacidade, né, da minha capacidade de me sentir suficientemente capaz de nutrir o meu filho, né, de nutrir o nosso filho, corrigindo aqui o possessivo, né, porque ele não é meu só, né, ele é nosso, né, ele tem pai, tem mãe, mas me colocar nesse lugar, né, e esse lugar que é o lugar da mãe realmente, né, de fornecer a nutrição, de possibilitar essa nutrição, então me colocando nesse lugar eu me senti mais capaz. E interessante que o meu intestino ele está sendo todo de algum modo revirado, eu sinto isso, né, o meu corpo sendo todo trabalhado e sentindo, né, uma quase, eu diria, uma drenagem linfática, né, como se os fluidos do meu corpo também tivessem se movimentando e sendo reequilibrados. E aí, vou ler para vocês algumas características, né, algumas vantagens, né, do uso do funcho, para que, sei lá, né, de algum modo a gente tente associar o que foi dito até agora com o que a obra, né, nos diz, né, de aplicações possíveis do óleo essencial de funcho. Ele é desintoxicante, purgativo, né, quer dizer, diz respeito aos processos, né, de digestão, de eliminação de toxinas, depurativo, estimulante do aparelho digestivo, antiespasmódico, carminativo, revitalizante e energizante, indicado na anemia, astenia e raquitismo, e em contusões, distúrbios digestivos, flatulência, aerofagia, gengivites, halitoses, náusea, obesidade, olha que interessante, né? Celulite, eliminação de toxinas, retenção líquida, o que eu estava falando agora há pouco, pele grossa e porosa. Ele é regulador do sistema glandular e reprodutor feminino, usado nas amenorreias, dismenorreias, TPM e insuficiência de leite na amamentação. Então veja que, principalmente esse final aqui, né, como que o funcho está relacionado ao feminino mesmo, né, a questão do processo reprodutor, né, feminino, da questão reprodutora. Então, para finalizar, né, o vídeo de hoje,
pensar, né, como que essa planta, como que o funcho, né, uma planta tão delicada, de uma nota perfumística, né, tão forte, tão doce, né. Eu tô aqui até lembrando que quantas vezes a gente já não catou, né, quem já teve essa experiência de catar um pedacinho de funcho na horta de alguém e mastigar, né, ele tem aquela nota aromática muito parecida com o alcaçuz, com o anis, né, aquele gostinho um pouco doce, um pouco apimentado, né, de pensar que como essa planta ela pode abrir para nós toda uma gama e um campo de possibilidades de trabalho com a própria relação, com a relação com o próprio corpo, né? Com a relação dessas cargas, desses pesos em excesso que a gente carrega, né, em termos concretos no nosso corpo, e trabalhar isso de modo a liberar aquilo que não precisa ser armazenado mais, né, porque já não nos diz respeito, desapegar desses líquidos estagnados no corpo, dessa gordura que é acumulada de maneira desenfreada como forma de compensação de uma força interior perdida por uma criança não amada suficientemente, né, não nutrida suficientemente. E aí eu fico até imaginando que, enquanto vocês me escutam, muitos devem estar pensando, né, de fato, né, quando eu nasci, eu não amamentei porque minha mãe ficou doente, eu não amamentei porque eu nasci prematuro e eu fiquei muitos meses na incubadora, né? Então, todos esses processos de ruptura do amor, né? Dessa possibilidade de contato com a fonte, né? Física, o seio materno, para realmente se apropriar e gozar desse, e até gosto dessa palavra gozar, porque é justamente isso, né? Um gozo nutricional, né? Gozar dessa possibilidade de se nutrir do afeto, do calor, do amor, da voz e do próprio leite, né, da mãe, faz com que de algum modo, né, de modo inconsciente, o corpo e encontre compensações, né, compensações da ausência desse amor. Então, fica realmente a dica, né, de olharmos com muito carinho para o funcho, né, e pensar que realmente é uma planta que pode trazer, né, fazer emergir esse campo materno, né, e nos trazer conforto, colo, né, e uma possibilidade de retorno, né, ao colo da mãe, retorno ao seio da mãe. Um grande abraço para vocês e até a próxima.